Foram anos atrás das grades, mas nenhum dia apagou minha sede por justiça. A cada amanhecer dentro daquela cela fria, eu lembrava de tudo o que havia perdido e me prometia que, quando saísse, reescreveria minha história com minhas próprias mãos. Eu nunca imaginei que poderia ser acusado de algo que não fiz. A injustiça caiu sobre mim como uma tempestade sem aviso, e de repente minha vida mudou. Um crime hediondo aconteceu na minha cidade, e antes que pudesse entender, meu nome estava no meio. A polícia apareceu em minha porta numa manhã cinzenta. Minha esposa chorava, meus filhos gritavam, e eu tentava entender o motivo. Fui algemado diante dos vizinhos, tratado como criminoso perigoso. Aquilo foi o início do meu maior pesadelo. No interrogatório, cada palavra minha parecia inútil. Eu gritava inocência, mas já haviam decidido que eu era culpado. As provas eram frágeis, mas construídas de maneira convincente. Me tornei o alvo perfeito para encerrar um caso que exigia solução rápida. Meu advogado, nomeado pelo Estado, parecia mais interessado em fechar o processo do que em lutar por mim. Quando ouvi o promotor dizer que minha prisão era um exemplo para a cidade, percebi que estava sozinho. Eu seria condenado sem chance de defesa. O julgamento foi uma farsa. As testemunhas contra mim eram contraditórias, mas ninguém parecia se importar. A imprensa estampava meu rosto como monstro. Cada manchete matava um pedaço da minha dignidade. Quando o veredito saiu, senti o chão sumir. Culpado. Essa palavra ecoou nos meus ouvidos como uma sentença de morte. A pena era longa, tão longa que parecia impossível sobreviver. Olhei para minha família na plateia e minha esposa desabava, meus filhos me olhavam sem entender. Meu coração despedaçou. Na primeira noite atrás das grades, encarei a realidade brutal. A cela era fria, escura, fedia a mofo e dor. Dividia espaço com homens que haviam desistido de viver. Eu, no entanto, me agarrei a uma única coisa, a certeza da minha inocência. A rotina da prisão era desumana. Acordar com gritos, suportar humilhações e viver sob o olhar desconfiado de todos. Eu era marcado como criminoso, mas dentro de mim, algo queimava, da determinação de provar que não pertencia àquele lugar. Alguns presos me testavam, tentando me quebrar logo nos primeiros dias. Eu resistia em silêncio. Não podia demonstrar fraqueza, mas também não podia me tornar aquilo que não era. Meu maior desafio era manter a sanidade enquanto o mundo me julgava. A cada visita, minha esposa chegava mais abatida. Ela trazia notícias de fora, sempre carregadas de dificuldades. Amigos se afastaram, parentes me viraram as costas. Ser parente de um criminoso era um peso que minha família foi forçada a carregar. Meus filhos, pequenos demais para compreender, cresciam sem mim. Nas visitas, desenhavam cartinhas coloridas, mas seus olhos carregavam perguntas que eu não podia responder. A dor de vê-los ir embora toda vez me destruía mais do que qualquer cela. Mesmo na escuridão, encontrei aliados improváveis. Um preso mais velho, condenado há décadas, me disse: "A única forma de não enlouquecer aqui é acreditar no amanhã." Essas palavras se tornaram meu escudo nos dias em que quase desmoronei. Comecei a escrever cartas, diários escondidos, relatando cada detalhe do meu caso. Eu sabia que, um dia, essas palavras poderiam servir como prova da injustiça. Era minha maneira de resistir, de manter minha voz viva, mesmo dentro das paredes. Havia noites em que o desespero tomava conta. Eu chorava baixinho, tentando não ser ouvido. Perguntava a Deus por que estava vivendo aquilo. A fé era minha única força. Mesmo sem respostas, eu acreditava que um dia a verdade viria à tona. Mas o tempo era cruel. Meses viraram anos, e eu continuava ali, apagado da sociedade. Enquanto minha vida se desfazia, crescia dentro de mim uma chama, e se algum dia eu tivesse a chance de sair, faria o mundo ouvir a verdade sobre minha inocência. Na prisão,
cada minuto parecia uma eternidade. As grades não eram apenas de ferro, eram também invisíveis dentro da minha mente, me lembrando a cada instante de que eu estava pagando por um crime que não cometi. O silêncio da cela só era interrompido pelos gritos distantes e o som metálico das portas. Ali, aprendi que sobreviver e além de lutar contra a fome ou o frio, era resistir ao peso da injustiça diária. Muitos diziam que eu jamais sairia dali, que minha vida estava acabada. Mas dentro de mim algo gritava mais forte, eu sabia que minha inocência era a verdade que, um dia, viria à tona. Enquanto alguns prisioneiros se entregavam ao desespero, eu me agarrava a cada detalhe da minha memória. Repassava mentalmente tudo o que aconteceu, buscando pistas que provassem minha inocência. Essas noites eram as piores. O barulho de correntes misturado aos meus pensamentos me mantinham acordado. Eu fechava os olhos e sonhava com o dia em que veria o céu sem grades ao redor. Aprendi a observar em silêncio. A prisão era um mundo à parte, com suas próprias leis e perigos. Quem não sabia se adaptar era engolido pela violência. Eu escolhi resistir em silêncio e inteligência. Alguns tentaram me provocar, testando minha paciência. Mas eu não podia me perder em brigas, pois cada erro poderia custar minha liberdade futura. Mantive-me firme, ainda que em pedaços por dentro. Havia dias em que eu me perguntava se Deus realmente me via ali dentro. Eu orava baixinho, pedindo forças. Mesmo quando a esperança parecia um fio, era nela que eu segurava para não desmoronar. O tempo na prisão não era marcado por relógios, mas por dores e cicatrizes. Vi homens se perderem em vícios e desespero, mas também encontrei alguns que me ensinaram a ter coragem e resiliência. Eu escrevia cartas todos os dias, mesmo sem saber se chegariam ao destino. Nas palavras, eu derramava minha alma, na esperança de que alguém acreditasse em mim e lutasse por minha liberdade. A comida era escassa e ruim, mas o que mais pesava era a injustiça. O corpo até acostuma com a fome, mas a mente nunca aceita viver presa por algo que não fez. Essa dor queimava todos os dias. Aprendi a enxergar além das grades, criando dentro da minha mente um espaço de liberdade. Lia cada livro que chegava até mim, transformando o conhecimento em armas invisíveis contra a opressão. Aos poucos, entendi que eu não podia apenas esperar a justiça. Eu precisava ser a voz da minha verdade, mesmo que baixa, mesmo que desacreditada. Cada palavra minha era uma semente plantada. O tempo parecia me destruir, mas também me moldava. Entre lágrimas, encontrei força. Entre o silêncio, descobri minha própria voz. E entre grades, nasceu uma sede de justiça impossível de calar. Eu me agarrava à lembrança da minha família. O sorriso da minha mãe, os conselhos do meu pai, os sonhos que eu tinha. Era isso que me mantinha de pé, mesmo quando tudo parecia ruir ao redor. Um dia, olhando para o pequeno pedaço de céu pela janela da cela, prometi a mim mesmo, quando eu saísse dali, não apenas provaria minha inocência, mas reescreveria toda a minha história. Dentro da cela, o tempo parecia congelado. Cada minuto era uma tortura psicológica, cada noite um peso de silêncio e medo. Eu me perguntava como provar minha inocência em um mundo onde a palavra já não tinha valor algum. Os guardas passavam olhando com desconfiança, e cada olhar era como um julgamento silencioso. Não bastava estar atrás das grades, era como se minha humanidade tivesse sido roubada. Eu não era visto como homem, mas como número. No começo, resisti em me misturar. Não confiava em ninguém. Mas, aos poucos, percebi que até no inferno surgem alianças improváveis. Homens destruídos pelas circunstâncias encontravam nas conversas um respiro, uma chance de suportar. Havia dias em que a comida azeda e o ar sufocante faziam meu corpo fraquejar. Mas o que mais pesava era a injustiça. Não era só a cela que me aprisionava, era a certeza de que lá fora minha vida estava sendo rasgada aos pedaços.
Recordava o rosto da minha mãe chorando no dia da sentença. Aquela imagem me acompanhava todas as noites. A dor dela era o que mais me partia, mais até do que o medo de nunca ser livre novamente. As cartas que chegavam eram meu único fio com o mundo real. Algumas vinham dos poucos que acreditavam em mim, outras eram silenciosas ausências que falavam mais alto do que palavras. Amigos desapareceram como poeira ao vento. Houve um dia em que pensei em desistir. A solidão gritava, e a sensação de impotência me esmagava. Mas dentro de mim algo dizia: você não nasceu para ser derrotado. Essa voz foi o que me manteve respirando. Certa noite, um companheiro de cela contou como tinha sido acusado injustamente também. Ouvi sua história e percebi que não era o único esmagado por um sistema cego. Ali, encontrei forças na dor compartilhada. As audiências se tornavam cada vez mais distantes, como se o tempo não tivesse pressa em me libertar. O advogado de defesa tentava, mas era como gritar em meio a um deserto. Minha inocência parecia invisível. Na prisão, aprendi a observar os detalhes. O som das chaves, o ranger dos portões, até os olhares dos guardas denunciavam segredos. Eu anotava tudo mentalmente, como se cada detalhe fosse uma peça do meu quebra-cabeça. Houve dias em que a raiva queria me dominar. Pensava em gritar, em quebrar tudo. Mas percebi que, se me deixasse levar, perderia a única coisa que ainda me pertencia, e minha mente. Então, decidi me fortalecer. Encontrei nos livros da pequena biblioteca um refúgio. Lia como quem buscava ar. Cada página era um pedaço de liberdade que entrava em minha cela. Aprendi mais ali do que em muitos anos de escola. Um dia, recebi uma carta inesperada. Era de uma antiga professora que acreditava na minha inocência. Ela dizia que ia mover contatos, que não desistiria de me ajudar. Aquilo reacendeu uma fagulha de esperança. Com o tempo, aprendi a transformar o sofrimento em disciplina. Exercícios no chão da cela, leituras noturnas, orações silenciosas. Cada rotina era minha forma de sobreviver e de dizer ao sistema: vocês não me quebrarão. Mas a dor da ausência da minha família era o que mais pesava. Aniversários, datas importantes, tudo passava sem mim. Eu estava vivo, mas fora da vida deles. Essa era a prisão dentro da prisão. Apesar de tudo, uma certeza crescia dentro de mim e eu sairia dali. Não sabia quando, nem como, mas sabia que não deixaria a injustiça definir quem eu era. O mundo ainda ouviria minha voz, mais forte que nunca. Na primeira noite na prisão, deitei em um colchão fino e frio, ouvindo gritos distantes e passos pesados. O coração acelerado não me deixava dormir. A injustiça que me trouxe ali era como uma sombra, e a incerteza do amanhã pesava sobre minha alma. O tempo parecia não passar. O relógio invisível da prisão marcava dias intermináveis. Eu me perguntava como provar minha inocência, mas cada resposta parecia escapar. Dentro de mim, porém, crescia uma chama de resistência, como se meu espírito não pudesse ser quebrado. Conheci homens que haviam perdido tudo, família, dignidade e sonhos. Histórias de traições, vícios e escolhas erradas ecoavam pelas celas. Eu não pertencia àquele lugar, mas aprendi que o sistema não distingue inocentes de culpados. Ele apenas tritura vidas. Os guardas passavam com olhares duros, como se estivéssemos todos marcados pelo mesmo estigma. A cada olhar, sentia como se fosse julgado de novo. Ali, não importava quem você era antes, mas sim quem conseguiria ser para sobreviver. Minha mente voltava sempre ao momento da prisão. Eu revivia cada detalhe, o barulho das algemas, os flashes das câmeras, o olhar de decepção da minha mãe. Nada doía mais que ver minha família sofrendo por algo que eu não fiz. As cartas que recebi de minha mãe eram minha fortaleza. Suas palavras simples carregavam amor, fé e esperança.
Cada vez que lia uma, sentia forças renovadas, como se sua mão estivesse segurando a minha, mesmo atrás daqueles muros gelados. No silêncio da madrugada, fazia orações baixas, pedindo a Deus justiça e proteção. Alguns riam de mim, outros apenas observavam. Mas dentro do meu peito, a fé era a única chave que mantinha minha sanidade intacta em meio ao caos. Aprendi a observar tudo, cada gesto, cada conversa, cada movimento. Na prisão, a atenção era questão de sobrevivência. Confiar em qualquer um podia ser fatal. E, mesmo inocente, eu precisava me adaptar a um mundo que não perdoava descuidos. O tempo ensinou que não bastava esperar justiça. Eu precisava lutar por ela. Entre quatro paredes, comecei a planejar minha defesa, revisando na mente cada detalhe, cada pessoa envolvida. Eu tinha que encontrar o fio que me libertaria. Alguns presos se aproximaram, testando meus limites. Eu sabia que não poderia mostrar fraqueza. Uma palavra errada podia virar ameaça. Aprendi a ser firme no olhar, a falar pouco e a guardar minhas dores no silêncio do coração. Os dias viraram meses. Minha barba crescia, minhas roupas já não tinham forma. Mas o que mais mudava era por dentro. A cada injustiça presenciada, minha revolta aumentava, mas também crescia minha determinação em não deixar aquilo me destruir. Um companheiro de cela, condenado por roubo, me disse: "Daqui dentro ou você se perde, ou se fortalece." Essas palavras ecoaram em mim. Eu decidi que usaria aquele tempo para fortalecer minha mente e nunca deixar minha inocência se apagar. Os advogados pareciam não ouvir meu clamor. Cada audiência era mais uma cena de descaso. Eu via nos olhos do juiz a indiferença. Era como gritar em um deserto. Mas, dentro de mim, jurava que não aceitaria morrer ali injustiçado. Comecei a escrever. Usava pedaços de papel e canetas emprestadas para registrar minha história. Escrever se tornou minha arma, minha forma de mostrar ao mundo que eu não era um número. Cada palavra era resistência, cada frase era sobrevivência. Comecei a escrever. Usava pedaços de papel e canetas emprestadas para registrar minha história. Escrever se tornou minha arma, minha forma de mostrar ao mundo que eu não era um número. Cada palavra era resistência, cada frase era sobrevivência. E assim, entre paredes frias, dores e esperanças, fui moldando uma nova versão de mim mesmo. Não era apenas sobre sobreviver, mas sobre manter viva a chama da verdade. Um dia, eu sabia, a justiça viria, e eu estaria pronto. A cada noite na prisão, eu revisava mentalmente os acontecimentos que me trouxeram até ali. Procurava detalhes esquecidos, brechas na acusação, qualquer prova que pudesse mudar meu destino. Eu não podia aceitar que minha vida fosse resumida a uma sentença injusta. Minha mente era como um tribunal silencioso, onde eu repetia minha defesa inúmeras vezes. Cada palavra ensaiada era um grito interno, pedindo por justiça. Eu acreditava que um dia a verdade se levantaria mais forte do que as mentiras que me colocaram atrás das grades. Havia dias em que a esperança era pequena como uma chama prestes a apagar. Mas bastava lembrar do sorriso da minha mãe para reacender minha força. Ela acreditava em mim, mesmo quando todos haviam duvidado. Essa fé era meu combustível diário de sobrevivência. Um dos guardas, com um olhar duro, sempre dizia: "Inocente?" Todos aqui falam isso. Suas palavras me feriam, mas no fundo me davam mais coragem. Eu queria ser a exceção, aquele que realmente provaria que a verdade não se cala para sempre, mesmo em meio ao sofrimento. Nas madrugadas frias, escrevia cartas que nunca foram enviadas. Eram desabafos sobre o peso da injustiça, mas também planos de como recomeçar quando a liberdade chegasse. Cada linha era uma promessa de que não deixaria o sistema me definir. Eu tinha sonhos. Os outros presos me observavam em silêncio, alguns com desconfiança, outros com compaixão.
Muitos não acreditavam na minha inocência, mas aos poucos perceberam que meu olhar não carregava mentira. Ganhei respeito não pela força, mas pela firmeza em não desistir. Um dia, recebi a visita inesperada de um advogado voluntário. Ele acreditava em casos esquecidos pelo sistema. Escutou minha história com atenção e disse: se houver brecha, vou encontrar. Pela primeira vez, senti que talvez eu não estivesse lutando sozinho. Cada audiência era um teste de paciência. Ver juízes indiferentes, promotores frios e testemunhas falsas relembrava o quão falho pode ser o sistema. Mas eu permanecia firme. Meu olhar não era mais o de um réu derrotado, mas o de alguém que exigia ser ouvido. Aos poucos, algumas provas começaram a ser questionadas. Um detalhe nas gravações, um depoimento contraditório. Eram pequenas rachaduras em um muro que parecia inabalável. Essas brechas eram minha esperança de que a verdade estava prestes a ser revelada. Lembrava das palavras do meu pai: a justiça tarda, mas não falha. Durante muito tempo duvidei disso, mas agora começava a acreditar novamente. Se eu conseguisse mostrar ao mundo a farsa que armaram contra mim, poderia honrar sua memória e recuperar minha vida. As notícias sobre possíveis irregularidades começaram a circular. Alguns jornalistas se interessaram pela minha história. O que antes era apenas uma voz abafada dentro de uma cela, agora começava a ecoar além dos muros, chamando a atenção de quem queria ouvir. Com o tempo, percebi que não era apenas minha liberdade que estava em jogo. Era também a chance de mostrar ao mundo que muitos outros sofriam injustiças iguais ou piores. Minha luta pessoal começava a ganhar o peso de algo muito maior que apenas eu. Entre idas e vindas, o processo começou a ser reavaliado. O advogado encontrou testemunhas dispostas a falar a verdade. A cada depoimento, sentia as correntes invisíveis se afrouxarem. Eu não estava mais só na escuridão. Uma luz começava a surgir no horizonte. A prisão havia me tirado anos de vida, mas também me deu uma determinação inabalável. Se eu saísse dali, prometi que não apenas recomeçaria, mas reescreveria minha história de forma que ninguém pudesse apagar. Seria um testemunho vivo contra a injustiça. Enquanto esperava novas decisões, sentia o coração bater mais forte. Pela primeira vez, não era medo, era esperança. A cada respiração, eu repetia para mim mesmo: a verdade vai prevalecer, a verdade vai prevalecer. Era meu mantra contra a dor e o desespero. No fundo da cela, escrevi em letras grandes numa parede: eu vou voltar. Não era apenas sobre sair da prisão, mas sobre voltar à vida, ao mundo, à minha dignidade. Esse juramento se tornou minha bússola. O tempo mostraria que eu não seria esquecido. Minha vida após a prisão não foi apenas sobre provar minha inocência, mas também sobre reconstruir quem eu era. Cada passo na rua parecia um renascimento, mas também um lembrete da luta que ainda estava pela frente. Encontrei antigos amigos que se afastaram no meu pior momento. Uns pediram desculpas, outros desviaram o olhar. A prisão não tirou apenas minha liberdade, mas revelou quem realmente estaria ao meu lado. Minha família, porém, foi meu alicerce. O abraço da minha mãe, depois de tantos anos, ainda ecoa na minha memória. Ela dizia: "E a verdade sempre vence, filho." Essas palavras me sustentaram durante noites frias. Decidi transformar minha dor em voz. Comecei a falar em escolas, igrejas e comunidades sobre injustiça. Cada vez que contava a minha história, sentia que a vergonha dava lugar à coragem. O sistema me condenou sem provas suficientes, mas nunca mais permitirei que o silêncio condene outros. Hoje, luto para que ninguém enfrente o que enfrentei, porque sei o quanto um erro destrói vidas. Consegui emprego em um pequeno escritório. No início, ninguém acreditava que eu pudesse recomeçar. O rótulo de ex-presidiário pesava, mas minha determinação era maior do que qualquer preconceito. Passei a escrever diariamente. Minhas anotações viraram capítulos de um livro sobre esperança e resistência.
Escrever foi a terapia que me libertou das grades invisíveis que ainda me aprisionavam. Os sonhos que antes pareciam distantes começaram a ganhar forma. Eu não queria apenas limpar meu nome, queria inspirar outros a acreditarem que é possível vencer, mesmo quando o mundo duvida de você. Encontrei apoio em organizações de direitos humanos. Com eles, pude dar voz a dezenas de histórias parecidas com a minha. Descobri que não era apenas sobre mim, mas sobre um sistema que precisava mudar. Certa vez, reencontrei o juiz que assinou minha condenação. Ele não conseguiu me olhar nos olhos. Não guardei ódio, mas naquele instante percebi que minha vitória estava em viver livre e em paz. Me envolvi em projetos sociais para jovens em situação de risco. Sempre digo a eles: um erro pode marcar, mas não define quem você é. Quero ser a mão que eu não tive quando mais precisei. Os anos perdidos não voltam, mas cada dia em liberdade é uma nova chance de escrever minha história. Escolhi não viver preso ao passado, e sim transformar meu futuro em algo que vale a pena. Muitos ainda me perguntam: você perdoou? Respondo que sim. O perdão não é esquecer, é não permitir que a dor mande na sua vida. Perdoei para seguir em frente, não para absolver quem errou. Minha luta não acabou. Continuo denunciando injustiças, apoiando inocentes presos e defendendo mudanças. Se minha voz pode evitar uma vida destruída, então toda a minha dor terá valido a pena. Hoje, olho para trás e vejo que não sou apenas um sobrevivente, sou um homem renascido. Minhas cicatrizes contam uma história dura, mas também uma vitória que ninguém poderá me tirar. Se você chegou até aqui, agradeço de coração. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde está assistindo. Sua presença dá sentido a cada palavra que compartilho.